Eu sou Maísa Cristina Schmitz Furlaneto, eu sou professora já há mais de 40 anos e já estou aposentada, já tem mais de 10 anos, só que eu gosto muito do trabalho, sou apaixonada, então eu continuo assim, mas bem pouquinho, né, ainda na escola, com algumas aulas trabalhando com produção de texto agora. Fui durante muitos anos alfabetizadora, depois professora de língua portuguesa e produção de texto, e agora só produção de texto, que é a minha paixão, né? Eu gosto muito de escrever e gosto muito de ver os alunos escrevendo, olhar eles ali com a cabecinha baixa escrevendo assim, imaginando o que está acontecendo, e gosto muito de ler o que eles escrevem, as coisas que eu adoro, os pequenininhos que não sabem nem escrever ainda, que fazem os rabisquinhos, que contam a história. E os maiores, que na escola que eu trabalho a gente temos só até o 5º ano, então adoro essa escrita, né? Gosto de trabalhar com essa faixa de idade até o 9º ano, assim, que é o que mais me encanta. Entrei na escola com 7 anos e nunca tinha visto um livro, né? Não tinha tido contato nem com letras nem nada, né? E no primeiro dia de aula a professora contou uma história. Era um livro de contos de fada, e eu procuro a vida inteira esse livro e eu nunca mais achei esse livro, mas aquele livro, naquele primeiro dia, naquela primeira vez que eu fui na escola, foi tudo a primeira vez, a escola, a professora, a sala de aula e o livro, eu me encantei para sempre, eu fui fisgada, e a literatura, ela teve esse papel, assim, como eu já falei um pouquinho antes, assim, libertador para mim, né, de trabalho interno muito grande, de perceber, de me conhecer, né, através desse trabalho. Então depois eu fui para a biblioteca, eu descobri a biblioteca pública na minha cidade, então eu vivia na biblioteca pública lendo os livros, até que depois eu pude ter minha grana e poder comprar. Aí um dia um tio meu que trabalhava para a Livraria Globo, lá de Porto Alegre, que eu sou gaúcha, e ele trabalhava como vendedor, e ele me deu uma coleção de livros do Karl May. Eu tenho, só sobrou esse, mas tá assim um fiapo, é de 1966 essa edição aqui, desse escritor, o Karl May, que depois me disseram que ele escreveu livros lá do faroeste norte-americano, e depois também ele viajou para o Oriente, mas os livros assim de aventura maravilhosos, com tantos detalhes que parecia que eu vivia, eu chegava a enxergar aquilo. E depois eu descobri que esse cara nunca tinha ido naqueles lugares, ele descrevia tudo com tanta minúcia, e que alguns desses livros ele escreveu inclusive quando ele estava preso, assim, o imaginário desse cara. Então ele me pegou assim bem naquela fase da adolescência, e eu viajei junto com ele, e depois viajei sem ele, né, e pelos romances, e só fui conhecer a poesia um pouco mais tarde, né, mas assim, mais eram os contos, as crônicas, né, que eu gostava muito e que eu escrevia bastante, e que isso também foi importante para mim, assim, no social, porque como eu era muito tímida, então não conseguia fazer muitas coisas, mas eu conseguia escrever, né? Então isso era uma coisa que se tornou importante para mim e também para os outros, como assim, a Maísa, então, a Maísa, ajuda aqui a gente a fazer isso, ajuda a gente, então aquilo me fez assim sentir pertencer e poder colaborar com alguma coisa que era minha, né? Então, e depois, quando eu comecei na minha atividade de professora, a escrita dos alunos, ela é algo assim que me emociona profundamente. Eu gosto mais de ler as coisas que os meus alunos escrevem do que os próprios escritores, embora eu goste muito dos escritores, mas eu amo. Então, no meu trabalho como professora, eu apresento para os meus alunos tanto os livros de literatura dos nossos clássicos, mas também os textos dos ex-alunos, dos alunos que passaram, olha aqui, ó, esse texto é do fulaninho, é da fulaninha que estudou aqui no ano passado. Aí eles, é meu irmão, meu primo, porque às vezes estão estudando na mesma escola. Eu gosto muito disso, né, de valorizar, e gosto desse trabalho, por isso assim que eu gosto de produzo com os meus alunos, tanto na escola, um trabalho assim de poesia, porque daí eu descobri a poesia e na poesia eu me encontrei, porque eu acho assim, é a forma
mais profunda, ou então com o estilo com que eu consigo expressar melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos. E aí então eu produzo livros, né, com a editora Botecanes, que é também um trabalho artesanal que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho. E então eu produzo os livros dos alunos, e aqui no meu espaço Litero também a gente vai produzindo os textos, e no final do ano eu vejo com os pais se eles querem produzir um livro com a Botecanes, um livro assim bem organizadinho. Então eu encaminho, e daí os pais tratam com o editor responsável, Daniel. Ou então, quando os pais não querem, eu mesmo organizo esses livros e imprimo e dou para eles de presente um livrinho, porque eu acho isso faz uma diferença muito grande, você ter algo assim que é teu, que isso que é uma parte tua que está escrita ali. É como a gente vê um filho, né? Quem tem um filho sabe do que eu estou falando. E isso é a mesma coisa quando a gente tem um livrinho, né? Então, eu acho assim que a literatura também, eu vejo com as crianças, quando você começa a ler, os teus textos são melhores, né? Quanto mais a gente trabalha junto a leitura e a escrita, você vai qualificando uma e outra, você vai se tornando mais crítico, você vai se tornando um conhecedor do mundo, você fica, como diz Paulo Freire, um leitor de mundo melhor, porque quanto mais você lê livros, é uma coisa que vai junto, porque ele diz que a gente, antes de ler os livros, a gente lê o mundo. E hoje, é importante a gente também ter essa leitura de mundo, né? E eu vejo que quanto mais eu oportunizo aos alunos, eu estimulo uma leitura de mundo, melhor eles são leitores de escritores de palavras, né? Porque daí porque eu digo assim para eles que o escritor, seja ele de poeta, de crônicas, de contos, ele tem que ter um olhar que pousa nas coisas. Não é que passa rápido. Tu tem que pousar, que nem um passarinho, que nem uma borboleta, e tu fica ali um tempinho olhando para as coisas. E aí esse olhar, né? Esse olhar faz com que você perceba coisas que um olhar superficial não percebe. E daí, quando você vai escrever, você tem muitas coisas para escrever, as suas próprias reflexões, as associações que você faz com aquilo que você viveu, com aquilo que você acredita, com os seus ideais. Você não se torna um sujeito que fica só repetindo, que só copiando e colando, que passando adiante fake news, sem investigar. É isso que eu gosto, sabe? Eu acho que a literatura ajuda nisso. Você desenvolveu também o teu espírito crítico, o teu espírito fraterno, o teu espírito solidário, e que você faz parte de um mundo, você faz parte que ninguém está aqui por nada, né? Então, é muita coisa, mas é isso. Eu descobri que a escrita, ela é uma coisa assim fantástica, primeiro comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever e tinha muita dificuldade de me expressar, e quando eu descobri a escrita, um caminho, um instrumento, um veículo para eu expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Então isso eu posso dizer assim, que foi uma coisa que me curou de muitas coisas, a escrita. E fui percebendo que com os alunos também, que a escrita, quando a gente conseguiu cativar o aluno para escrever, não só por uma solicitação da professora, que é um conteúdo de sala, porque é uma coisa que precisa saber, mas assim, a escrita para eu falar de mim, eu escritor de mim mesmo, isso é uma libertação. É como dizem que às vezes a gente, antes de ter uma atitude impulsiva, a gente tem que contar até 10, eu digo, antes de tomar uma atitude impulsiva, escreve as tuas raivas, os teus sentimentos, tudo, porque isso de alguma forma a gente trabalha isso, organiza, porque na medida que eu tenho que organizar, escolher, que eu acho isso fantástico, né? A gente tem esse alfabeto, tu tem que escolher letras daqui e dali para formar uma palavra, e depois você pega uma palavra daqui, aquilo, com essas palavras você faz um monte de coisas. Então, na medida que eu vou organizando, porque eu não posso pegar as letras, qualquer letra, se eu quero escrever amor, eu tenho que selecionar aquelas letras adequadas, colocar numa sequência, e depois o que eu vou escrever sobre esse amor. Então eu tenho que ir selecionando outras palavras, outras ideias,
E isso produz uma organização interna, né, no pensamento e também nas emoções e na hora que eu vou registrar. Então isso também produz muita organização na vida das crianças, poder falar dos seus sentimentos. Pela literatura a gente consegue resolver muitas coisas porque a gente se identifica com os personagens, a gente consegue elaborar, né? Muitas vezes sem precisar de uma outra ajuda externa, né? de um terapeuta, de um professor. E na escrita também. Então eu vejo assim que a escrita e a leitura, elas são muito importantes, elas podem nos ajudar a resgatar um sujeito, uma também a afundar um sujeito, né? Se você fica caneteando, só vendo erro, não vendo possibilidades. Mas para isso a gente precisa ter paciência, precisa ter um tempo, que às vezes o tempo de um ano escolar não dá, é um tempo atemporal. Bom, o Espaço Litro, ele nasceu em 2015. É um espaço assim que eu tenho aqui na minha casa, que eu organizei e que surgiu de repente a ideia. Porque no trabalho, na escola, né, com as crianças lidando com essa questão da leitura e da escrita, nem todo mundo gosta. Então, muitas crianças já vêm de casa, né, com esse hábito de interagir com os livros, mas nem todos. Então, algumas crianças às vezes têm dificuldade, não gostam de ler e têm dificuldade para se alfabetizar e depois também para escrever textos, né? Eles ficam inibidos. E teve um dia, assim, um fato, uma experiência bem pontual, que eu tive um aluno que ele era uma criança assim que todo no trabalho assim que a gente faz, o que eu faço, né, que eu acho que todos os professores fazem, trabalho com escrita, de motivação, de conversa, de troca de ideias, de debates. Esse menino assim, ele era fantástico, ele tinha conhecimento, ele falava coisas assim maravilhosas, quase monopolizava praticamente essa parte oral. E quando ele ia escrever, ele escrevia pouquinho, 1, 2, 3 frases no máximo. E eu tenho muito cuidado e muito respeito no trato com essa questão da escrita e da leitura, né? Porque se a gente passa do ponto, em algum momento o tiro sai pela culatra e daí a pessoa não vai mais gostar de ler e escrever. Então assim, eu vou com muito cuidado. Então eu fui acolhendo esses textos desse menino assim com poucas linhas. Mas um dia, porque ele era um aluno que estava vindo de uma outra escola, então eu tinha que estabelecer um vínculo, né, com ele, de confiança. E aí um dia ele chegou e me trouxe o texto e eram 2, 3 linhas depois de uma fala fantástica que ele tinha tido anteriormente. Aí eu perguntei: querido, a professora quer te perguntar uma coisa, por que você não escreveu aqui no teu texto todas aquelas coisas bonitas que você falou antes? Por que você não escreveu? Ele disse: professora, eu escrevo pouco para errar pouco. Isso foi um significante, foi uma das coisas mais fantásticas que um aluno já me disse na vida, porque isso, a partir daquele dia, isso começou a nortear o meu trabalho. Então eu percebi assim como é importante, como a escrita é uma coisa séria, como a gente tem que ter cuidado, que é uma coisa delicada, porque é uma parte do sujeito que está se expressando, que te entrega aquilo, né? Então e aí muitos alunos com questões, com dificuldades, né, para escrever, e aí as mães solicitando que a gente podia fazer atendimentos individualizados e tal. E eu pensei, por que eu não tenho um espaço, né? Já que eu tenho um lugar assim na minha casa, por que eu não tenho um espaço onde eu possa tratar disso bem do jeito que eu gostaria, né? Sem ter poder dar para a criança esse tempo de latência, esse tempo de experimentação, de interação com a leitura, com a escrita, principalmente com aqueles que não têm nada, ou que tinham e às vezes por uma palavra, um significante de algum professor, não conseguiram mais escrever, não gostaram mais de ler, porque às vezes as cobranças, elas vêm na frente, né? Então o professor está muito preocupado em cobrar do que em cativar. Então eu me descobri como uma professora que gosta de cativar. Não que eu não cobre, mas eu cobro depois. Primeiro eu quero cativar para que eles gostem, não só para mim, mas depois para a vida deles e para outros professores que eles vão ter, enfim. E aí então eu pensei, meu filho,
ele é designer, daí ele pensa, eu digo, filho, pensa, como é que a mãe podia chamar esse espaço aqui em casa? Aí então ele me sugeriu esse espaço Lítero para gostar de ler e escrever. Então, eu trabalho basicamente com isso aqui no Espaço Lítero, é com aquelas crianças que têm dificuldade ou estão com... eu falo dificuldade, mas eu não gosto dessa palavra, mas que não estão conseguindo se alfabetizar, muitas vezes dentro daquele tempo de escola, né, um tempo regular de escola, ou que já são alfabetizados, mas que não gostam de escrever, têm dificuldade para se expressar por escrito. Então, eu trabalho com isso, né, basicamente então, com a leitura e com a escrita nesse sentido. Ele diz, os brinquedos se gastam, mas as palavras não, né? Quanto mais tu usa, mais elas novas elas se tornam, como ele diz, como a água do rio que é sempre nova, né? E um brinquedo não, tu vai brincando, ele se desgasta. Então, eu acho que essa comparação do José Paulo Paes, ela é fantástica para essa coisa assim, para esse ato mágico que eu acho que é de escrever. Por que eu tô aqui estudando essas coisas? Mas aí quando eu tô lá, cara, com os alunos, ou quando eu tô falando assim, como contigo agora, com uma professora, uma colega, eu me inflamo, eu me sinto assim, aquela garota lá que tinha 18 anos, cheia de ideal, mas eu já passei disso, mas não passou. Continua viajando, a velha continua.